Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, para a gente falar de uma coisa que todo mundo aqui conhece. Quem não conhece como é que é a infância? Né? Se está todo mundo aqui, todo mundo já foi uma molequinha ou molequinho, alguma hora, né? Aí tem uns que estão até hoje, tá? Mesmo que esteja grandão, assim que é bom, né? Então a gente vai falar um pouquinho da infância e para a gente falar da infância, eu trouxe uma música que nos ajuda muito a entender a questão da infância. Ela traz muitos ensinamentos para a gente e ela vai ser meio que um roteiro da nossa conversa aqui, tá bom? Que se chama Luz Interior. Opa! Todo mundo foi criança, ser tão frágil, sonhador, ensinando que a esperança é uma luz interior. Compreendemos que a vida se procede por etapas e toda criança necessita ser amada. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Feito um grão que é plantado na terra e que a chuva faz crescer, o evangelho plantado no peito é um novo alvorecer, seguindo as palavras do mestre que aconselha a semelhança com a pureza da criança. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Onde será que Deus mora? E aí a gente vai puxar um pouquinho do que a música trouxe pra gente. Ela falando da infância, ela mostra aqui, né? Todo mundo foi criança, a gente já falei já um pouquinho. Então, é uma fase importante e que lá atrás a gente vai entender um pouquinho por que a importância dessa infância e por que é importante a gente aproveitar essa infância, né? Até que a gente chega à vida adulta. Ela ajuda muito a nossa infância. Ser tão frágil, sonhador, né? A criança, acho que boa parte de vocês tem a ideia que a criança não é um espíritozinho lindo, maravilhoso, perfeito, só porque ele é uma criança, né? Mas ele está aqui hoje como um ser frágil, um ser sonhador. E é isso que faz com que ele possa se transformar a partir dessa encarnação. E de todas as outras que ele já teve e de todas que a gente ainda vai ter, ok? Não esqueçam, né? Pode fazer pergunta e pode fazer colocações, tá? Não precisa só eu falar não, tá bom? A vida se procede por etapas. A infância é a primeira delas, talvez a mais importante da nossa vida, tá bom? Toda criança necessita ser amada, né? Então quando nasce um bebê, a gente tem aquela vontade de apertar, de ficar junto, de cuidar, né? Isso tem um porquê,
né? Deus é muito esperto, Deus é muito sábio para fazer a criança assim, tão bonitinha, pequenininha, para a gente poder querer cuidar. O evangelho plantado no peito, né? Então, assim, isso aí a gente precisa buscar que a criança também aprenda o evangelho também de Jesus. E, nossa, foi piorando cada vez mais. Pureza e a questão da pureza da criança. Então, a gente vai falar de todos esses tópicos hoje, tá bom? Não dá... Será que não, essa daqui vai ficar melhor. Acho que só aquela que ficou ruinzinha. Vamos lá. Vamos falar de crianças. Criança é um serzinho bonitinho, como eu já falei, né? Que todo mundo quer brincar, todo mundo quer apertar, todo mundo quer ajudar, né? É bom que ela veio com o manual, né? Quando chega, né? Traz assim na fralda, dentro da fralda assim, né? Só puxar, tem todo o manual de instrução para saber como que a gente precisa trabalhar com aquele bebê. Tá certo isso? Certíssimo, né? Só que não, né? Mas tá bom. Mas tem coisas melhores que a gente pode aproveitar aqui, né? Ela vem com garantia, se a gente não quiser, a gente pode, né, pedir outro para Deus, devolver. Infelizmente, algumas pessoas fazem isso, né? Sem querer julgar ninguém, que a gente não está aqui para isso, né? Mas são traumas que as crianças vão levando quando acontece isso, mesmo que seja muito pequenininha ainda, né? Então, assim, não tem também uma garantia. Você não vai lá no Procon para poder reclamar, você não vai em algum lugar para poder fazer alguma coisa para ter os seus direitos, né? Isso não vai acontecer, tá bom? Você tem sim uma responsabilidade com quem está conosco, né? E aqui é a nota fiscal, né? Que também ajuda na garantia. Então, como não tem garantia, não tem nota fiscal, a gente precisa saber lidar com aquela criancinha que veio para a gente, que não foi fortuito, né? Foi importante, foi planejado aquilo para que ela possa estar conosco e aprender com as famílias que elas vieram, né? Mais um pouquinho, né? Mas aí, o que acontece? Depois dessa dificuldade aqui, né? Com o tempo, o que acontece? A gente começa a se acertar com as crianças, né? Quanto mais ela vai amadurecendo, fica mais fácil a gente entender a nossa criança. Então, às vezes, a gente consegue achar um médico bom, que vai começar a resolver as questões das cólicas e tal. Então, tudo isso vai se melhorando. Então, a família já fica mais tranquila, não precisa correr nos hospitais todas as vezes, né? A gente consegue entender o que ele quer comer, o que ele precisa comer, o que ele pode comer. Então, essas coisas vão melhorando, essas coisas vão fazendo, né? E a gente vai lendo um monte de livro, um monte de coisa, para tentar fazer as coisas direito, e normalmente isso ajuda, né? As mães primeiras ajudam as novas também. Só para lembrar também que não são só os bebês que nascem de nós, sim, né? São planejados, isso, são direcionados para nós, que não são fortuitas. Tudo tem um planejamento por trás, né? E aí, é isso mesmo. Obrigado, Ruth. Bem lembrado. Né? Então, para a gente poder falar sobre as crianças, né? E aí, de certa forma, as coisas vão ficando bonitinhas, mais legal, a gente consegue ir trabalhando. Aí, quando a gente acha que a infância, que quando começou era meio complicada, já estava joinha, aí vai começando, né, até as outras etapas, né? Pouco a pouco, né? Mas vamos falar um pouquinho de outras coisas antes. Quando está nessa parte de comida e tal, é fácil, né? Só que aí começa a começar a demonstrar o que a criança é, e aí você não sabe se por que meu filho é apático, ou por que ele é muito espivitado, ele quer fazer muita coisa, às vezes ele é mais risonho, às vezes ele é mais rabugento, né? Então a gente deixou de ter problema com alimentação e coisas mais básicas, a gente começa a ter que tentar entender o que é o nosso filho de verdade, né? Tem umas mais bravinhas, menos bravinhas. Então, assim, a gente precisa entender o que cada um de nossos filhos traz para a gente, né? Como ele é um espírito bastante experimentado já, então ele já tem as suas características que vão se mostrando pouco a pouco, né? Então a gente precisa conhecer também os nossos filhos dessa forma.
tá? Nem sempre é muito fácil. E realmente eles vão mudando a cada etapa, né? Então muda bastante, a gente tem que saber como lidar com isso. E aí, de vez em quando, dá uma certa paura, ou um problema a gente acha que não vai dar certo, mas sempre dá certo, tá? O que a gente precisa, antes da gente aprender alguma coisa, a gente precisa desaprender algumas coisas. O que são essas coisas que eu preciso desaprender? Antônio herdou o gosto pelas artes da tia. São algumas frases que a gente já ouviu em algumas vezes aí, né? O Marquinho puxou o jeito enérgico da mãe. Mônica herdou a inteligência do pai. É assim que acontece? Não, né? Por que não acontece isso? Porque nós não somos frutos da genética, nós somos um espírito que já tem muitas experiências em outras vidas, e a gente reencarna trazendo essas experiências, esses conhecimentos e esses erros que às vezes são persistentes. Exatamente. Então, eu não vou puxar nenhum parente meu, eu vou vir como eu sou, né? Obviamente que eu vou ser influenciado com a família, tudo tal, mas não é assim que acontece, né? A genética, como o senhor bem falou, não é o ponto principal, né? Tanto que o mapeamento genético do ser humano não deu em nada, né? Não serve para nada nesse caso, né? E aí tem uma última lá, né, que a Maria puxou o temperamento da avó. Não é bem assim que acontece. Então, o que a gente precisa desaprender ainda? A criança não herda características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos e temperamento, né? Não é herdado da família, não é herdado da família. Isso pode acontecer na vivência após, né? Mas quando ele nasce, não. Sim, gêmeos idênticos, exatamente, são completamente diferentes. Tem alguns que são mais parecidos, mas normalmente eles são bastante diferentes, sim, exatamente, né? Então, tudo isso são coisas que que as crianças vão aprendendo, vão trazendo, não aprendendo, mas trazendo deles mesmos, e vão se mostrando como ele é. Deixa eu só perguntar. Mas é muito comum a gente ouvir das pessoas, né? Com um olhar um pouco mais materialista, dizer o quanto a esse filho parece puxou a mãe, né? Esse filho puxou o pai. Porque existe a genética espiritual, né? Isso. A atração dos espíritos afins. Exatamente. Eles trazem também, somos família espiritual. Então, tudo vai se repetindo. Dentro daquilo ali, as obras que a gente deixa inacabada, né? Isso. E vem a gente vai terminar a obra, né? Terminar isso. Com aquele irmão. Então, muitos irmãos, muitos filhos são parecidos assim, né? E ao contrário que se fala que os opostos se atraem, na verdade são os iguais, né? Isso. E até aquele filho não tem isso, mas ele tem que aquilo que a gente já se curou. Né? Nesse sentido pode acontecer mesmo, né? Quando vem espíritos que já têm afinidade e são mais ou menos parecidos, e aí eles têm essa afinidade, isso faz sentido. O senhor ia falar mais uma coisa. A afinidade que os filhos têm com os pais, eles já vem desenvolvendo essa afinidade, então eles, por já terem essa proximidade afetiva, já tem as características muito próximas a eles. Isso é a genética, quando na verdade é o contrário. A genética é influenciada pela afinidade espiritual, não o contrário. Isso aí, muito bem. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, preferências, inclinações e idiosincrasias. Somente características físicas são geneticamente transmissíveis. Cor da pele, olhos, cabelos, tendências a essa ou aquela conformação física, predisposição a essa ou aquela enfermidade, ou a uma saúde mais estável, traços fisionômicos e coisas dessas ordens. Isso a gente vai herdar sim. Né? Isso a genética faz o trabalho dela, tá bom? E aí que tem as famílias com pessoas mais parecidas e assim por diante, tá bom? Perguntas? Comentários? Não? Continuando. Ih, vamos desaprender mais coisa, hein? É uma lindeza, né? Quem que é esse bebê? A oportunidade do recompensa. Exatamente. Mas olha só, a gente vê um bebezinho, a gente não sabe. Bom, com certeza ele já foi um homem das cavernas, porque todos nós fomos, de certa forma. Não de certa forma, nós já fomos, né?
Ele já pode ter sido um gangster, um monge, sei lá, uma cantora, alguma coisa assim, né? Mas a gente não sabe quem nós somos, né? A gente não sabe quem é nosso filho. Então a gente precisa estar junto, próximo, para tentar entender como que a gente pode ajudá-lo. Porque com certeza ele precisa da nossa ajuda, por isso que ele está na nossa família, né? Então a gente precisa entender como a gente pode auxiliar aquele bebê, aquela criança que está conosco, que é responsabilidade da família que veio com ele, ok? Vamos lá, vamos aprender, já chega de desaprender, tá? Vamos aprender um pouquinho. Deixe-me, pois, dizer-lhe para ajudar a armar o esquema de como cuidar do seu bebê. Só para quem, boa parte do que eu estou colocando aqui é do nossos filhos são espíritos, tá? Então, tá praticamente tudo dali, tá? É bem legal. Então, de como cuidar do seu bebê. Ele é um espírito adulto, inteligente e experimentado. Ele só está tolhido pelo corpo físico, né? E pouco a pouco ele vai se demonstrando como é. Aprisionado em um corpinho físico que ainda não lhe proporciona as condições mínimas de que precisa para expressar todo o seu potencial. Bom ou não? Né? Todos nós temos partes boas e ruins e depende de como que a gente está, o nosso humor, para a gente liberar a pior ou a melhor que nós somos, tá? Isso dará, com o tempo, como você poderá observar, à medida que a criança vai crescendo e se revelando como realmente é. Então, a gente sabe que isso vai de pouco a pouco, até que num determinado momento ela se revela quase tudo que ela é de verdade, né? Então, pouco depois Oi? Depois da infância, já na adolescência, exatamente. Aí que essa transição que acontece Isso. Eu contesto já esses 7 anos, mas depois a gente fala isso, a gente vai passar por isso. Do Livro dos Espíritos, né? Qual para o espírito, né, a utilidade de passar para o estado da infância? Já falamos algumas coisas, para ele reaprender, para ele ter acolhimento da família, assim por diante, né? Ele encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe. Então ele consegue absorver mais coisas, ele é mais maleável, né, para a gente poder ajudar. É mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar no adiantamento para que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, que são os pais, as famílias, né? Isso está na 379 do Livro dos Espíritos, é tão desenvolvido quanto o de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança. O espírito é tão desenvolvido quanto? Do pequenininho quanto do grandão? Sim, só que o espírito, nessa fase, não tem a liberdade de se mostrar ainda como é. Isso vai ser pouco a pouco. Então, pode até ser se mais progrediu. Então, nossos filhos podem ser muito mais evoluídos do que os nossos pais. Aproveita aí esses dois, hein? Viu? Fica mais evoluído que os pais. Viu? Mas é isso mesmo, né? Obra de conformidade com o instrumento que dispõe, né? Então, ele está obrando, ele está fazendo as coisas de acordo com o corpo que ele tem. Então, eu posso ter um espírito super evoluído, mas tolhido por causa do corpo físico. Isso acontece bastante. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa, está no Consolador. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Se a gente perder essa fase da infância e não aproveitar que essa criança está mais maleável, vai ser muito difícil depois. Não é que ele não vai aprender mais, ele não vai se transformar, ele pode, mas perdeu uma oportunidade grande na questão da infância. Ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e de estabelecer um novo caminho. Continuando no Frágil e Sonhador, 385, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo
em certa idade, especialmente ao sair da adolescência, que a gente já estava falando antes, né? É o que o espírito se modifica? O espírito se modifica? Não. O espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não qual era. Por quê? Ele teve um período grande da infância que a família pode ajudá-lo a moldá-lo de certa forma, né? Isso, exatamente. Então, não é que ele se volta como ele era. Ele vai em qual ele era plus, né? Espero que não para baixo, né? Porque às vezes a família pode até atrapalhar essa evolução dele, né? Mas assim, a ideia é essa. Ele vem, aquele espírito, mas quando ele está com os pais, ele consegue fazer essa evolução também, tá? Ele aproveita esse período de início da infância para poder ser moldado de uma forma melhor, de acordo com o que os pais acham que é o melhor. Então essa é a questão também, né? A gente tem que tomar cuidado. Inocência. Então, ser tão frágil sonador, inocência. Por que a criança tem essa aura de inocência, né? Porque se a gente vier uma criancinha onde ela continua muito severa, mostra tudo que ela fez de errado, ela já começa praticando coisas ruins, e será que ela é superior porque ela tem essa inocência? Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Não é que tomar cuidado, perdão. Quando a gente tem isso, a criança na inocência, ela esconde tudo isso do que ela pode ser, né? Isso faz com que os pais possam acolhê-las melhor, né? Melhor você ter uma acolhida de uma criança mais tranquila do que alguém que já te desafia, por exemplo. Isso não acontece com os bebês, obviamente, mas tem crianças mais novinhas que também já estão nesse desafio, né? Mas então, assim, a inocência da criança ajuda que se esconda algumas coisas para que ela possa continuar na evolução. A fragilidade é parecida comigo, né? Parecido com a outra, perdão, porque a fragilidade aproxima, suscita cuidados, né? A sabedoria de Deus faz com que a gente tenda a se aproximar da criança mais frágil, né? Então é por isso que também tem essa relação, ok? Perguntas, comentários? Por favor. Kardec fala muito disso. Se, por exemplo, meu filho fez um aniversário passado, Uhum. então nessa fase da inocência, da fragilidade, eu tenho que ser protetor, cuidar dele, dar bons exemplos. Exatamente. Se lembrasse que ele foi meu adversário, não trataria ele bem, não teria cuidado, seria violento, poderia até complicar as coisas, prejudicar a missão atual do propus, que era de encaminhar aquele espírito para uma vida melhor. Isso aí. Muito bom. E a questão do aperfeiçoamento também. Aí volta, né, a questão da brandura, né? Porque quando a gente quer aprender alguma coisa, é bom a gente ter uma forma mais tranquila para poder aprender, né? Então, quando a gente pega as crianças, normalmente com essa brandura, é mais fácil eles querem aprender coisas novas, fazer coisas novas, né? Então, são mais acessíveis aos conselhos para poder reformar os caracteres deles mesmos, né? Reprimir os defeitos, né? Para que a gente possa ajudá-lo a transformar esses defeitos, né? Aquela esponjinha, né, que aprende tudo, né? A criança aprende tudo muito fácil, muito rápido, o que é bom e que é certo também. Então, os pais e as famílias têm que tomar muito cuidado com o que mostram para as crianças, com a forma de conversar com as crianças, o que conversam com as crianças. Tudo isso é muito importante, é muito complicado para a gente poder fazer as coisas desse jeito, né? E com isso a gente vai moldando a personalidade dela, auxiliando a moldar a personalidade dela, ok? E aí, assim, a infância é não só útil, mas necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus, leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Ok? Livro dos Espíritos, de novo, 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer?
Primeiro para saber que nasceu. Mas aqui na resposta ele fala, né? Estimular o interesse da genitora e provocar cuidados que há mister. Não é evidente que se as suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam, com os cuidados que lhes são indispensáveis, né? Então eles precisam do choro, da birra e tal, porque ele precisa de coisas da gente, tá bom? Evangelho plantado no peito, né? Um novo alvorecer. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Isso é fácil, hein? Oi? Isso. É o lar, né? As crianças devem receber as bases do sentimento e do caráter. E aí a gente sempre retoma, né? A importância do conhecimento dos pais para poder ajudar, né? Nem sempre é possível, mas precisa. É a profunda finalidade do espiritismo evangélico no sentido de iluminar a consciência da criatura a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza. Né? Cada lar que vai se melhorando vai influenciando o redor até da vizinhança, né? Com o tipo de vibração que tem e assim por diante. Né? Isso é verdade. Uma música, mas pense no futuro. Enquanto não se planta o bem, o tempo passa. O homem será o que de sua infância se faça. Eduque a criança no caminho do amor que condiz, e terás uma sociedade mais humana, mais feliz. Pense nisso e mova a sua mão. Sinto o início dessa nova era da regeneração. Criança evangelizada, humanidade transformada. Criança evangelizada, humanidade transformada. E mesmo com as dificuldades futuras, será uma criança esclarecida e segura, e ao crescer um cidadão, bons hábitos formados, e o amor no coração, e o amor no coração. Vou voltar não, porque senão vai ficar muito grande. Então, quando a gente fala dessa música, né? Mesmo com as dificuldades futuras, será uma criança esclarecida e segura, porque ele tem a base, ele tem o conhecimento, ele sabe o que ele pode fazer, né? Ele sabe que ele pode contar não só com a família, com os espíritos protetores deles, eles conhecem a realidade do mundo espiritual, tudo isso ajuda muito, né? Não só a nós, mas as crianças também, né? Fazer a prece e tudo mais, né? Tudo isso desde pequeno, essa é a ideia. Ser previdente, aparando-lhe os caprichos, erga a voz no corretivo às irreflexões e aos anseios imoderados que o visitam, que se querem fazer dele um homem. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente vai mostrar e trazer para as crianças, né? Dosar, essa frase é ótima. Dosa o sal da energia e o mel da brandura nos condimentos da educação. Tá? Nem liberdade desordenada, nem apego excessivo. Isso é da Anália Franco no livro O Espírito de Verdade. Né? Então é uma boa receitinha, né, para a gente tomar cuidado, tá bom? A hora de estabelecer ordem é antes de entrar a desordem. Então, se a gente começa a perceber que está dando ruim, vamos segurar, né? Estão exagerando
sei lá, num jogo, estão se exagerando no celular, estão se exagerando em um monte de coisa, estão brigando muitas vezes, dá uma segurada. Quanto antes, melhor, né? A tarefa não é tão difícil quanto parece. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim, ignorante como sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Isso está no Evangelho, capítulo 14. Tá bom? Então, conhecer a causa das nossas imperfeições. Algumas poucas orientações. Cuidado sem policiamento neurótico, mas a gente tem que estar junto, tem que estar perto, né? Não dá para deixar a porta do quarto fechada, fazendo qualquer coisa, longe da família, né? Então a gente tem que estar bastante junto para a gente poder se ajudar, se auxiliar. Saber que tanto os pais quanto os filhos, eles podem pedir ajuda para aquele núcleo que é bastante importante da família, né? Regras e limites, né? A gente tem que manter as regras, ter regras. Não adianta a gente querer colocar regras para as crianças se a gente não respeita as nossas próprias regras. Tudo isso é importante a gente saber, né? Cuidado com os estímulos, principalmente de televisão, o que está se vendo. Às vezes vê um filme um pouquinho mais acima, que aí começa a aparecer coisas que não é legal para as crianças. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ser chato às vezes, de não deixar ver tal coisa, tudo isso. Quer falar? Está falando, mas tem, né, as regras, cuidado com o policiamento neurótico. É isso. E a gente não precisa ser coleguinha dos filhos, a gente tem que ser amigo. O coleguinha respondeu, levantou, tratou uma palavra mais chula, não importa na hora, só tem no princípio, né? Os filhos já estão 23, 26, mas a gente lembra muito isso. E regras e limites, amor e limite. Não tem muito mistério. Agora, cuidado com os estímulos, eu vou colocar além. São regras. É um exemplo. Sim, também. A gente está muito assim, filho não beba, filho não fala, a gente está fazendo tudo isso. É senha, vai ter senha em televisão para um estilo de eles sabem quais são. Eles aprendem, eles sabem que eles já nascem muito mais prontos para a tecnologia, né? E a bebida, sobre a bebida alcoólica, que as pessoas estão achando, né, andando para todo mundo bom, eu tenho na minha família, pessoas bebem e o pai dá muito bonzinho até que menino saborear. Então, é isso mesmo. A gente não sabe o que cada espírito traz consigo, né? Tem vezes ele vem na nossa família exatamente para vencer aquele vício que o degradou no vida passado. Sim. Eu aqui, invigilantemente, estou deixando tudo ali. Né? Tudo fácil. Tudo muito fácil e estimulando. Então, a gente falou de televisão, mas os vícios diários, a forma que a gente fala, eu tenho um filho de 26 anos, amigos aqui que conhecem, né, amigos aqui. Ele, 4 anos, ele disse que ele prestava atenção nas ligações, quando tinha comércio dentro de casa, se eu estava mentindo. 4 anos ele faz para perceber, que prestava atenção se o que eu falava batia com aquilo que eu fazia. Entendi. Com as pessoas. Olha que interessante, a gente batia. Então tá bom. É isso aí. Sempre o exemplo, né, que você está falando, né? Sempre o exemplo para a gente, né, não pagar de hipócrita, né? Valorizar o trabalho, né? Às vezes a gente está cansado, chega em casa do trabalho e começa a falar mal do trabalho e tal. Aí você está colocando que o trabalho não é legal, né? A gente tem que saber como conduzir tudo isso, né? Parece umas coisas bestas, umas coisas pequenininhas, mas são importantes, é complicado. Vícios e maus hábitos, né? A gente tem que tentar tirar os que nós temos para que eles não tenham também, né? Então, fazer esse balanceamento também. Alegria e bom humor, isso é ótimo, né? Tentar ter uma casa que vibra bastante, que tem alegria, assim por diante, né? E nem eu vou ler isso aqui, tá? No meu computador estava bonitinho, olha só, mas tudo bem. Vou aprendendo. Isso, conheça profundamente os seus filhos, né? De vez em quando, você acha que você conhece bem profundamente, mas você vai levar uns sustinhos também. Você não tinha a mínima ideia que estava acontecendo tal coisa e vai estar acontecendo tal coisa. Mas tudo bem, estando junto, a gente pode auxiliar, né? A gente pode tentar
arrumar as coisas, né? E aí, para a gente terminar, eu vou fazer uma leitura de um texto que é o Colhedor de Risos. Não sei quem já conhece. É um texto, eu não tenho certeza que é da Rita Foelker, mas eu conheço no site dela. Eu tirei a última música, se der eu coloco depois, mas vamos só vamos ler a historinha do Colhedor de Risos. Há muitos e muitos anos, viveu na terra um homem que fazia rir. Entre tantos ofícios considerados úteis e produtivos, como lenheiro, ferreiro, alfaiate, surgiu esse homem que escolheu a estranha profissão. Ninguém sabia o seu segredo. Seria a terna expressão do seu olhar, os gestos amplos como grandes abraços, as piruetas ou a roupa colorida? Suspeitava-se até que ele derramasse um pó na água dos vilarejos ou que fosse mesmo uma espécie de mago. Mas quando ele aparecia numa casa ou praça, risos eram ouvidos. As crianças aproximavam sempre. Os velhos o amavam, ninguém ficava indiferente. Era a voz corrente que as pessoas que aprendiam a rir brigavam menos, queixavam-se menos, tinham mais amigos e suas tarefas rendiam muito mais. Quando este homem teve um filho, todos se perguntaram de que eles vão viver, se pelo menos trabalhassem a sério? Mas ninguém levava mais a sério o seu trabalho do que ele. Com sua esposa e filho, prosseguia sua jornada e nada lhes faltava. Desde que seu filho se conheceu como gente, observou seu pai. Foi crescendo e aprendendo que o trigo vinha da terra, a água vinha da fonte. De onde vinham os risos? Os olhos do menino seguiam-no atentamente, querendo descobrir. Ao seguir os passos do pai, o menino encontrou sua vocação, ia ser um colhedor de risos. Colheria risos nobres e populares, alemães, italianos e espanhóis. Afinal, viu que o riso é bom para quem ri e para quem faz rir, assim como o trigo e a água. Semeando com bondade, brota espontâneo e nutre a emoção. Um dia, ele confessou seu sonho ao pai, que lhe disse: como camponês que conhece sua gleba, é preciso conhecer o coração das pessoas. Vou levar-te comigo e tu mesmo verás. Tomando o filho pelas mãos, andaram por muitos lugares. Quanto mais conhecia os corações das pessoas, mais via quanto haviam penado e chorado e quanto precisavam urgentemente de uma boa palhaçada. Quanto mais conhecia os corações das pessoas, mais amava vê-las alegres. A alegria era o curativo das feridas da alma e o elixir renovador da esperança. E assim, ele também deu ao seu pai a maior das alegrias, quando, já bem idoso, sentava-se para ver seu filho acolher risos e gargalhadas de ricos e pobres nos teatros e descampados. O filho que segue os passos dos pais sempre pode ir mais longe, porque começou mais cedo e aprendeu desde logo o que os pais levaram anos para saber. Por isso, se tens um ensinamento ou um hábito que te faz bem, oferece-o aos teus pequeninos, como dádiva imortal. Eis o que Deus espera de todos os pais de boa vontade. E para a gente terminar, com uma música que vai ser a nossa prece. Tá bom? Alguma pergunta, alguma consideração? Então vamos terminar com Nova Geração. Afinal de contas, nós não estamos atrás dessa nova geração? Vamos ver o que sai daqui. Opa, não é para cair tudo não. Veja o futuro que agora começou.
Veja a criança já pensando no amor, e sorrindo vai, seguindo vai, fazendo um mundo de paz e união, e brincando vai, arando a terra, o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja, a infância tem Jesus a orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente amar, eternamente amar. Evangelize, coopere com Jesus. Evangelize, coopere com Jesus. Que possamos cooperar com Jesus, acolhendo aqueles que são responsabilidade nossas, tá bom? Obrigado, até a próxima.